Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à resolução do Exame Final Nacional de Português da segunda fase de 2025. No vídeo anterior estivemos a resolver a parte A do grupo 1, portanto as questões de construção 1 e 2 e a pergunta de seleção 3 e vamos passar agora à resolução da parte B, questões de construção 4 e 5 e item de seleção 6. E sem mais demoras, aqui está o excerto do texto da parte B. Portanto, neste caso, eu aconselharia a irmos aqui ao final do texto e verificarmos então quem é o autor para considerarmos se é um texto que nós conheçamos, que já tínhamos dado em aula, ou será um daqueles textos que nunca demos, ou que nunca lemos, ou que não conhecemos, mas que temos de saber ler e interpretar, uma vez que é isso que interessa nas aprendizagens essenciais de português. Portanto, já verificamos então aqui, só através da leitura da parte final, que este é o texto do Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira. Portanto, é um excerto pequenino e, obviamente, que a primeira coisa depois que vamos fazer é ler o texto com calma. Notemos também a existência de uma nota, portanto, termos sempre atenção às notas. As notas ajudam-nos muitas vezes não só a entender o texto, mas também a arranjar alguma forma de responder aos itens e depois então verificamos os itens que vêm logo a seguir, portanto os dois itens de construção, que é o 4 e o 5, são os itens obrigatórios e um bocadinho mais abaixo o item 6 de seleção, que é um bocadinho diferente daquilo que nós tínhamos visto na parte A do item de seleção, que era o item 3, e neste caso é um item de seleção em que temos que selecionar as hipóteses corretas para os espaços em branco do pequenino texto que aparece então aqui no enunciado. Portanto, no exame da primeira fase, eles tinham feito uma troca. Esta tipologia de item encontrava-se na parte A, item 3. Portanto, eles fizeram aqui uma troca dos dois, mas é só para vocês saberem que são duas tipologias de item que eles gostam de colocar no exame nacional. Portanto, vamos então andar um bocadinho para trás e vamos passar à leitura das instruções e do excerto. Lermos sempre aquelas instruçõezinhas que se encontram acima do texto. Só mais um acrescento antes de começar a leitura, eu vou já começar a sublinhar algumas coisas que me chamem mais a atenção para que na minha primeira leitura eu possa já ir adiantando algum serviço e depois para não estar a perder tempo mais tarde. Portanto, eu aconselharia a vocês, com a vossa caneta, irem já sublinhando palavras, expressões, momentos que vocês considerem que até são importantes e que depois vos vão ajudar quando tiverem que responder aos itens que vêm a seguir. Passemos então à leitura. Leia o texto e anota. Vindo, pois, irmãos, às vossas virtudes. Eu vou já colocar assim aqui porque já estou a ver que esta é a parte do Sermão de Santo António aos Peixes em que ele está a falar nos elogios, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor. A primeira que se me oferece aos olhos hoje é aquela obediência com que chamados acudistes todos pela honra do vosso Criador e Senhor, e aquela ordem, quietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo António. Portanto, o que nós temos já aqui imediatamente é a referência ao milagre dos peixes de Santo António. Portanto, quando Santo António foi falar para os peixes e os peixes vieram todos à tona e estiveram a ouvir, quietos e calados e com muita atenção. E também já reparámos que estamos a falar nas virtudes dos peixes em geral. Portanto, não são os peixes individualmente, mas são na sua generalidade. Portanto, eu vou colocar só aqui de lado, só para ficar com uma ideia já, que os elogios são no geral. E vou continuar então a minha leitura. Ó, grande louvor verdadeiramente para os peixes e grande afronta e confusão para os homens. Os homens, perseguindo a António, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo se pudessem, porque lhe repreendia seus vícios, porque lhe não queria falar à vontade e condescender com seus erros. E no mesmo tempo, os peixes, em inumerável concurso, acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e ascenso, como se tiveram entendimento o que não entendiam.
E agora o que nós temos aqui é a comparação entre os peixes e os homens. Portanto, os homens foram aqueles que maltrataram Santo António e os peixes, pelo contrário, foram aqueles que tiveram uma atitude completamente oposta de atenção, de admiração e de respeito. Vamos continuar com a leitura. Quem olhasse neste passo para o mar e para a terra e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados e no mar os peixes tão quietos e devotos, que havia de dizer? E temos aqui, como podem ver também, uma pergunta retórica, que é uma das características e das estratégias que o Padre António Vieira gosta muito de utilizar. Uma das estratégias que ele usa muito a nível argumentativo é a utilização de perguntas retóricas para chamar a atenção do leitor e o fazer refletir sobre determinados temas e assuntos de que ele está a tratar. Continuar a leitura. Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus uso de razão e não aos peixes, mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus. E tanto mais quanto não foi só esta a vez em que assim o fizestes. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, e agora ele está aqui a referir-se a outro exemplo, portanto este foi um exemplo, aqui, exemplo de Santo António, e agora aqui vai falar do exemplo de Jonas. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como trataram os homens? Como trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes, e o peixe que o comeu levou-o às praias de Nínive para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam à salvação dos homens e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? E voltamos a ter aqui outra pergunta retórica, esta pergunta retórica muito concreta e bastante útil na crítica aos homens, e acho que todos nós percebemos, porque demos todos o sermão de Santo António aos Peixes, que o Padre António Vieira está também a falar um bocadinho na sua própria situação com os colonos do Maranhão. Continuar a leitura. Vede, peixes, não vos venha vanglória, quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Portanto, temos então aqui a leitura do excerto do Sermão de Santo António aos Peixes. Portanto, verificámos aqui já várias coisas. Esta é uma parte que pertence aos elogios no geral. Sabemos que também temos aqui uma comparação entre os homens e os peixes, e depois vão ser dados dois exemplos para confirmar e corroborar precisamente a ideia apresentada ao estilo típico Padre António Vieira e ao estilo típico de um texto argumentativo. Vamos passar então à leitura dos itens e vamos já também tirar aqui alguns apontamentos e sublinhar algumas palavras-chave. E o item 4 começa com um excerto, tanto com uma citação retirada das linhas 13 a 15 do excerto. Aos homens deu Deus uso de razão e não aos peixes. Mas neste caso, os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o uso sem a razão. Ele está-se aqui precisamente a referir ao caso, ao exemplo de Santo António e daquilo que lhe aconteceu precisamente em Itália, em Arimino, onde ele foi maltratado pelos homens e depois os peixes acabaram por ouvir o seu sermão. E agora vamos à instrução, porque isto ainda não era a instrução, é apenas uma indicação da pessoa que nos fez aqui o exame e que nos está a indicar para onde é que nós devemos dirigir o nosso olhar no texto. Primeira pergunta pede-nos então o seguinte: relacione. E todos nós já sabemos, só de ouvir esta palavra, que o relacionar é fazer comparações. Compare. E comparar é comparar uma coisa a outra coisa, um elemento a outro elemento, uma ideia a outra ideia. Pode ser uma comparação por semelhança, pode ser uma comparação por oposição, pode ser de causa-consequência, pode ser o que vocês quiserem, desde que haja ligação entre as duas coisas. Elas têm que ser ligadas para que se possam relacionar. E neste caso é relacionar o sentido da afirmação, e sentido, para quem não entende, é explicar o que é que esta afirmação quer dizer, portanto, o que é que o Padre António Vieira quis dizer com esta afirmação, e depois relacionar precisamente essa ideia com o episódio da vida de Santo António, evocado nas linhas
1 a 13. E daí, o que é que esta afirmação que aqui está tem a ver com isto? Estará ligado? Haverá alguma ligação de semelhança? Expliquem. Portanto, basicamente, eu penso que não é um item muito complicado. Aqui a única coisa que poderia acontecer é estarmos com pressa e não explicarmos tudo. Portanto, calma. Já sabem que os 2 tópicos têm que estar cá. Portanto, temos sempre 2 tópicos. Isto aqui vai ser algo que vocês nunca podem esquecer, porque é algo que é muito importante nos critérios de correção. E já sabem também que vamos auxiliar o professor corretor a encontrar os 2 tópicos na nossa resposta, mas para isso vamos procurá-los então no texto. Acima de tudo vamos às linhas 13 a 15 e depois temos o episódio da vida de Santo António nas linhas 1 a 13. Bom, e agora que temos aqui o excerto, eu já fui indicando e fazendo a separação entre os 2 elementos que nos aparecem lá no item, portanto tenho aqui do lado direito a indicação que das linhas 1 a 13 temos o episódio da vida de Santo António, neste caso o milagre dos peixes, e aqui do meu lado esquerdo a verde, para ser um bocadinho diferente e eu não estar a confundir as duas, tenho então a indicação onde se encontra a afirmação das linhas 13 a 15. Eu vou começar pela ordem que eles têm no item, vocês poderiam começar de outra forma, portanto aqui não interessa muito bem a ordem, mas sim se vocês fazem a relação entre os 2 elementos que vos são pedidos, mas eu vou começar pela ordem que eles têm no item, porque às vezes é assim que aparecem os critérios de correção. Nem sempre é assim, mas na maior parte das vezes é, e portanto eu vou começar, que é para ser mais fácil para o professor corretor. Eu vou olhar só primeiro aqui para a afirmação e vamos ver então o que é que a afirmação nos diz. A afirmação é uma frase. Reparem, a frase diz que aos homens deu Deus o uso de razão e não aos peixes. Portanto, basicamente, isto seria uma frase que é genérica. Isto é algo que ninguém pode contestar. Isto é uma afirmação certa, que toda a gente tem que aceitar. Deus deu o uso da razão aos homens. Portanto, isto é um facto e não aos peixes. No entanto, e depois aparece-vos aqui a palavra mas, portanto, este articulador, que é um articulador de contraste, é uma conjunção coordenativa adversativa e dá-nos a ideia de há qualquer coisa que vai se opor ao que está atrás. Portanto, apesar de nós sabermos na nossa cabeça que o facto é que Deus deu aos homens o uso de razão e não aos peixes, mas agora o que é que aconteceu com Santo António? Neste caso, portanto, e depois temos então aqui a referência precisamente ao caso específico de Santo António, os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o sem a razão. Então o que é que vai acontecer com o que vem para trás? O que vem para trás é o exemplo. É nós então, esperem lá, como é que é possível, se Deus deu o uso da razão aos homens e não aos peixes, como é que neste caso isto se troca? Há uma troca que não está bem, mas há aqui uma troca. Então vamos ver o que é que aconteceu e realmente o que acontece é que Santo António depara-se com aquele problema e que em vez de serem os homens a respeitarem, estarem atentos, estarem quietos e estarem admirados com aquilo que Santo António diz, são os peixes. E isto é algo que é incompreensível. Portanto, já temos mais ou menos aqui a nossa resposta e já podemos começar a redigi-la. Onde é que nós vamos fazer isso? No nosso caderno de respostas, precisamente na página que diz respeito ao item 4. Portanto, aqui está o caderno de respostas e a página que diz respeito ao item 4. Como podem ver, temos então aqui a indicação que o item é o item 4, que faz parte do grupo 1, que faz parte da parte B, e é aqui que vocês vão responder precisamente a este item. E então aqui não há necessidade de escrever, que é a pergunta 4, uma vez que já temos cá em cima qual é o número do item e o professor corretor já sabe. Portanto, agora o que podemos fazer é iniciar então a nossa resposta. Já sabem mais ou menos como é que eu gosto de funcionar, portanto é isso mesmo que eu vou fazer. Eu venho aqui em baixo à pergunta e vou usar um bocadinho da pergunta para formular então a minha resposta. Portanto, e como eu vos tinha dito, vou então começar por explicar o sentido da afirmação, que é como quem diz, explicar o que é que esta afirmação quer dizer. Portanto, a afirmação indica então o seguinte: aos homens deu Deus o uso da razão e não aos peixes, mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o uso sem razão. Portanto, já percebemos então que esta afirmação implica que o que devia acontecer era que os homens é que tivessem a razão, fossem racionais, fossem animais racionais e não os peixes. Mas no caso do Santo António isso já não vai acontecer e depois então falar sobre esse episódio da vida de Santo António e explicar porque é que neste caso isso não aconteceu. Portanto, segundo a afirmação das linhas 13 a 15, portanto vou começar de uma forma um bocadinho diferente, só para vocês verem que há outras formas de começar. O homem é um ser racional, pois foi a ele que Deus deu a razão. E os peixes são seres irracionais.
Ainda estou a falar da frase. No entanto, este facto não se observa no caso de Santo António, pois deu-se a situação oposta. Ponto final. E agora que já expliquei o sentido da frase, já posso então explicar o que é que isto tem a ver com o que aconteceu a Santo António, porque eu apenas disse que este facto não se observa no caso de Santo António, mas isto não me diz absolutamente nada, nem me comprova isso. Portanto, eu agora tenho que dizer o que é que aconteceu com ele para mostrar que o que lhe aconteceu vai contra aquilo que supostamente é o que Deus fez aos homens e aos animais. E então agora eu vou fazer aqui um parágrafo e vou explicar então o que aconteceu a Santo António. Vou também fazer referência às linhas onde se encontra essa comprovação daquilo que eu vou dizer e que são as linhas 1 a 13. De acordo com as linhas 1 a 13, Santo António, num dos vários episódios da sua vida, foi confrontado com o comportamento animalesco e irracional dos homens, que o perseguiram e quiseram matar. Os homens perseguindo a António, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo. Linhas 5 e 6. Pois não queriam ouvir os seus sábios e santos conselhos, porque lhe repreendia seus vícios, linhas 6 e 7. Os peixes, pelo contrário, quietos, atentos, respeitosos e admirados, fizeram algo que não estava na sua natureza. Puseram as cabeças fora da água para escutar com atenção e em silêncio a palavra do santo. Os peixes, acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração, linhas 8 e 9. Ponto final. Vou só fazer uma conclusão, só para fazer então a relação entre as duas partes, para o caso do professor corretor não ter percebido que eu estou a fazer essa relação através dos meus conectores. Sendo assim, o episódio da vida de Santo António mostra como a intenção de Deus, indicada na afirmação das linhas 13 a 15, pode ser contrariada pelos homens. E temos então aqui a resposta ao item 4. Eu vou só ler tudo para ver se está tudo bem. Segundo a afirmação das linhas 13 a 15, o homem é um ser racional, pois foi a ele que Deus deu a razão, e os peixes são seres irracionais. No entanto, este facto não se observa no caso de Santo António, pois deu-se a situação oposta. De acordo com as linhas 1 a 13, Santo António, num dos vários episódios da sua vida, foi confrontado com o comportamento animalesco e irracional dos homens, que o perseguiram e quiseram matar. Os homens perseguindo a António, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo, linhas 5 e 6, pois não queriam ouvir os seus sábios e santos conselhos, porque lhe repreendia seus vícios, linhas 6 e 7. Os peixes, pelo contrário, quietos, atentos, respeitosos e admirados, fizeram algo que não estava na sua natureza. Puseram as cabeças fora da água para escutar com atenção e em silêncio a palavra do santo. Os peixes, acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração. Linhas 8 e 9. Sendo assim, o episódio da vida de Santo António mostra como a intenção de Deus, indicada na afirmação das linhas 13 a 15, pode ser contrariada pelos homens. E agora que já temos então aqui o item 4 respondido, vamos passar ao item 5. Ora, o item 5 tem mais ou menos a mesma estrutura que o item 4. Começamos ali com uma afirmação, portanto um excerto retirado das linhas 22 e 23 do texto. Portanto, obviamente que temos outra vez aqui a orientação do nosso olhar, portanto vamos agora para a parte final do excerto e as instruções vêm logo a seguir aqui com: interprete a afirmação tendo em conta o jogo entre o sentido literal e o sentido figurado ou metafórico da palavra entranhas. Portanto, vamos ter que explicar. Interpretar é explicar. Portanto, temos que chegar à nossa interpretação daquilo que nós achamos que quer dizer aquela frase e, neste caso, temos que ter em consideração o jogo entre o sentido literal e o sentido figurado de uma palavra, que é as entranhas. Eu vou ler então a frase: os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas as Jonas para o levar vivo à terra. Portanto, temos então aqui a palavra entranhas e aqui a palavra entranhas. Estas duas palavras dentro do contexto não vão significar a mesma coisa. Estas entranhas estão ligadas aos homens e estas entranhas estão ligadas ao peixe, e isto é uma referência a um episódio bíblico de Jonas e do peixe, em que realmente os homens atiraram Jonas ao mar e houve um peixe gigante que o recolheu na sua boca,
ou seja, dentro dele, para o conseguir levar à terra e ele não se afogar. Portanto, temos aqui esta situação de serem os homens a terem comportamentos animalescos e depois temos um animal que não é racional a ter o comportamento que devia ser o comportamento dos homens. E aqui está outro exemplo daquela primeira frase que aos homens deu Deus uso da razão e não aos peixes, mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o uso sem a razão, e aplica-se exatamente a outro exemplo que me prova aquilo que tinha sido dito anteriormente. Portanto, vamos só olhar aqui no texto onde aparece esta frase, que é para nós não nos perdermos. Vamos aqui às linhas 22 a 23 e temos então aqui a frase: os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Portanto, esta é aquela exemplificação que eu já vos tinha dito. Portanto, aqui o exemplo de Jonas, que depois vai então confirmar isto que estava cá em cima e que nós já tínhamos visto, que é aquela ideia de os homens supostamente terem razão, mas não a usarem, e os peixes supostamente não terem a razão, mas serem mais racionais do que os homens. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos seguir as instruções, que é para não nos perdermos. Primeiro, vamos interpretar a afirmação e depois vamos então ter em conta este sentido literal e o sentido figurado da palavra entranhas. E assim já temos então aqui a referência aos dois tópicos de resposta, sendo que este é o primeiro, este é o segundo. E eu vou fazer aquilo que fiz há bocadinho e vou seguir a ordem que eles têm aqui no enunciado, porque também pode ser a ordem que vai se encontrar nos critérios de correção, nem sempre é assim, mas eu prefiro jogar pelo seguro. Portanto, vamos então à nossa resposta. E agora vou passar do item 4 para o item 5, grupo 1, parte B. E é aqui que eu vou responder. Tendo em conta a afirmação das linhas 22 a 23, referentes a um episódio bíblico da vida de Jonas, o padre António Vieira mostra ao leitor o comportamento maldoso dos homens que atiraram Jonas ao mar para se afogar, enquanto que um peixe o salvou de morte certa ao engoli-lo e levá-lo à terra, onde o deixou vivo e são. E temos então aqui a primeira parte. Portanto, eu agora tenho andado a não fazer aquela introdução, às vezes dá-me mais jeito, portanto, isto vai ficar ao vosso critério, não há aqui uma estrutura obrigatória correta e certa, desde que a frase tenha lógica, desde que vocês façam bem a estrutura sintática da frase e também tenha coerência, seja coesa, vai estar sempre bem. Portanto, eu vou só ler tudo, só para ver se a minha primeira frase, que diz respeito a eu explicar a afirmação, o sentido dela, portanto, a interpretá-la, a ver se está tudo bem, se eu estou contente com aquilo que eu escrevi. Tendo em conta a afirmação das linhas 22 a 23, referentes a um episódio bíblico da vida de Jonas, o padre António Vieira mostra ao leitor o comportamento maldoso dos homens que atiraram Jonas ao mar para se afogar, enquanto que um peixe o salvou de morte certa ao engoli-lo e levá-lo à terra, onde o deixou vivo e são. Portanto, estou contente com aquilo que eu escrevi. Atenção, se vocês acharem que vos custa fazerem uma frase assim tão comprida, reparem que eu tenho uma frase que tem 6 linhas, portanto, se vocês acharem que depois estruturalmente não conseguem que a frase fique bem feita e que vão ter algum erro tipo B, então façam separações entre as orações, façam pontos e vírgulas, façam pontos finais, tornem as frases mais curtas para que o parágrafo não seja tão comprido e tão extenso. Portanto, eu fiz este parágrafo extenso, mas eu penso que se percebe bem e estou contente com ele. Portanto, agora vou passar à segunda parte, ao segundo tópico, e que tem a ver com esse jogo com a palavra entranhas. E realmente o facto de um ter sentido figurado e o outro ser literal. No que diz respeito à utilização da palavra entranhas na afirmação do texto, linhas 22 e 23, pode verificar-se que o vocábulo é utilizado de duas formas. A primeira em sentido figurado, quando nos é dito que os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar. O que neste caso chama a atenção para a ousadia, o atrevimento da ação humana em fazer algo tão malévolo. A segunda em sentido literal. Quando se descreve a ação do peixe a recolher Jonas nas suas entranhas, ou seja, dentro de si, para o transportar à terra. E temos então a resposta feita. Como podem ver, há respostas que nos ocupam mais espaço, outras que não precisam de tanto, e eu vou ler a minha resposta toda só para confirmar que tudo tem lógica e vai fazer sentido ao professor corretor.
Vou só fazer aqui uma pequena marcação do segundo tópico, que é para eu saber que estão cá os dois tópicos visíveis. Ora bem, tendo em conta a afirmação das linhas 22 a 23, referentes a um episódio bíblico da vida de Jonas, o padre António Vieira mostra ao leitor o comportamento maldoso dos homens que atiraram Jonas ao mar para se afogar, enquanto que um peixe o salvou de morte certa ao engoli-lo e levá-lo à terra, onde o deixou vivo e são. No que diz respeito à utilização da palavra entranhas, na afirmação do texto, linhas 22 e 23, pode verificar-se que o vocábulo é utilizado de duas formas. A primeira, em sentido figurado, quando nos é dito que os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, o que neste caso chama a atenção para a ousadia, o atrevimento da ação humana em fazer algo tão malévolo. A segunda, em sentido literal, quando se descreve a ação do peixe a recolher Jonas nas suas entranhas, ou seja, dentro de si, para o transportar à terra. E agora que estou contente com a minha resposta, vamos passar ao item 6 de seleção. E aqui temos o item 6, complete as afirmações abaixo apresentadas, selecionando a opção adequada a cada espaço. Aqui, muito provavelmente, esta parte vai alterar, porque agora a nossa folha de respostas é diferente. Portanto, vai haver aqui uma alteração destas instruções. Muito provavelmente vão dizer preencha o círculo que diz respeito à opção selecionada, uma coisa assim parecida. Portanto, agora esta parte muito provavelmente não nos vai interessar, porque no nosso caderno de respostas já temos isso nos itens de seleção e é só preencher a bolinha da nossa opção. Portanto, vamos então ler a frase, vamos ver quais são as lacunas e vamos ver as opções para cada lacuna. No excerto do Sermão de Santo António aos Peixes apresentado, evidenciam-se diversos recursos usados pelo orador, quer para deleitar, quer para persuadir o auditório. Portanto, uma vez que toda a gente dá ao Padre António Vieira, sabe que nós temos aqui várias coisas e uma é o deleitar e a outra é o persuadir. Neste caso, sabemos que as técnicas que ele usa são variadas, uma para, obviamente, distrair, acaba por ser um bocadinho mais entretenimento, mas ao mesmo tempo também tem que persuadir, tem que convencer, tem que argumentar. Portanto, vamos ver quais são as técnicas destas duas ideias que nós encontramos neste excerto. Observa-se assim nas linhas 4 e 5 o recurso a. E agora temos então aqui as nossas hipóteses para realçar a intenção crítica do orador. Esta intenção é também reforçada pela referência à situação vivida por Jonas, nas linhas 17 a 20, a qual constitui, e agora temos então aqui precisamente outras hipóteses de seleção. Então vamos ali às linhas 4 e 5, vamos sempre ter que voltar ao texto, isto é o que demora um bocadinho mais tempo, mas é melhor prevenir para não ter que remediar, vamos ao texto, confirmamos tudo e vamos então às linhas 4 e 5, e vamos verificar se nessas linhas 4 e 5 encontramos ou uma apóstrofe e uma metáfora, uma exclamação e uma antítese, ou uma anáfora e uma personificação. Obviamente que nós temos que saber as nossas figuras de estilo, os nossos recursos estilísticos. Portanto, sabemos que a apóstrofe é um "oh", é chamar alguém, dirigir-nos para alguém, é o nosso vocativo. As metáforas são as comparações sem o como, uma forma muito simplista. A exclamação penso que é fácil para toda a gente e as antíteses já toda a gente também devia saber o que era, porque são os opostos. As anáforas sabemos que são as repetições e as personificações é atribuir características humanas a seres que não são considerados humanos. Portanto, vamos lá então às linhas 4 e 5 e ver se encontramos algum destes dois pares de recursos. Portanto, temos então aqui as linhas 4 e 5. Oh, grande louvor verdadeiramente para os peixes e grande afronta e confusão para os homens. E agora voltamos então aqui às nossas hipóteses, portanto às opções, e penso que não foi difícil de vocês conseguirem encontrar que estava lá uma exclamação e estava lá uma antítese. A exclamação via-se perfeitamente no final da frase e a antítese via-se pela oposição que existia entre os peixes e os homens. Portanto, eu acho que já toda a gente descobriu que é a opção 2. Vamos agora à linha B. É preciso ter muito cuidado nesta pergunta. É uma questão, parece fácil, mas basta vocês enganarem-se numa das duas linhas, portanto na linha A ou na linha B não vale a pena estar uma certa e a outra estar errada porque vai ficar tudo a zero. Portanto, observa-se assim nas linhas 4 e 5 o recurso à exclamação e à antítese
para realçar a intenção crítica do orador. Esta intenção é também reforçada pela referência à situação vivida por Jonas, linhas 17 a 20, a qual constitui um argumento de autoridade, uma tese a defender pelo orador ou um exemplo bíblico. E eu há bocadinho já vos tinha dito mais ou menos isto, portanto acho que já vos tinha respondido à pergunta. O que é um argumento de autoridade? É ele estar a falar como dizia Platão ou como dizia São não sei das quantas. Portanto, basicamente arranjar algum autor que fosse de autoridade e que ninguém pudesse contestar para dar então o seu argumento. Uma tese a defender, ele não está aqui a defender nenhuma tese, está apenas a exemplificar, portanto será um exemplo bíblico. Portanto aqui então já descobrimos que é a 3. Agora, o que nos sobrava fazer era então virmos cá atrás, portanto vamos à parte que é a primeira página do nosso caderno de respostas a seguir à folha de rosto, que são as respostas aos itens de seleção. Portanto, nós verificámos na parte A que isto estava trocado, portanto iríamos então fazer agora o item 6, que seria esta parte que obviamente ia estar aqui deste lado e não onde está aqui, porque isto é da primeira fase e não da segunda fase. Portanto, nós já decidimos então quais são as nossas escolhas. Ali na linha A iríamos dizer que era a 2 e na linha B iríamos dizer que era a 3. Portanto, agora o que nos sobrava fazer era então preencher aqui a bolinha o mais direitinho que nós puséssemos, preferência não colocar fora do círculo, e vamos então colocar as nossas opções selecionadas e cá estão elas, a linha A 2, a linha B 3 e tínhamos então a parte B concluída. E vamos passar então só a confirmar se as nossas respostas vão de encontro àquilo que são os critérios de correção que se encontram então nos critérios de correção do exame de 2025, segunda fase. Portanto, tenho já aqui lado a lado os critérios e a minha resposta. Portanto, vamos só confirmar quais são os critérios. E já sabemos que, apesar de não se encontrar aqui em cima número 2, sabemos, no entanto, que temos que abordar 2, precisamente porque, se vocês verificarem, devem ser abordados os tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes, e já verificámos que eles são 2. Vimos aqui um bocadinho mais abaixo aos descritores e temos também o número 2. Portanto, basicamente, 2 tópicos de resposta. Se vocês olharem para a minha resposta, vemos então que fizemos aqui este e fizemos então aqui este. Portanto, temos aqui os nossos 2 tópicos de resposta para ajudar e auxiliar o professor corretor a encontrá-los dentro aqui do nosso texto. Portanto, é muito mais fácil, vamos facilitar. Vamos confirmar então aqui nos tópicos o que é que eles têm cá. Têm que a afirmação evidencia o contraste, que seria de esperar entre as ações dos homens, que são dotados de pensamento, e as ações dos peixes, que são desprovidos de razão. Vamos só confirmar se fizemos isto aqui. Portanto, segundo a afirmação das linhas 13 a 15, o homem é um ser racional, portanto, dotados de pensamento e uso de raciocínio, como diz ali, portanto está aqui, racional, que Deus nos deu a razão, e as ações dos peixes desprovidos de razão. Os peixes são seres irracionais. No entanto, este facto não se observa no caso de Santo António, pois deu-se a situação oposta, e cá está, contraste, oposta. Portanto, dissemos exatamente aquilo que eles queriam, não dissemos exatamente com as mesmas palavras, mas isso era impossível. Portanto, o que interessa é que a ideia esteja lá. E agora temos então o segundo tópico, aqui nos critérios diz contudo, portanto temos aqui a ideia de que aquilo que se dizia daquela frase não é o que é que acontece na vida de Santo António, portanto relatado entre as linhas 1 e 3, os homens tiveram um comportamento irracional a perseguir António, e os peixes, respeito e devoção, escutando o santo, como se fossem capazes de o entender. Ora, Santo António, um episódio da sua vida, comportamento animalesco e irracional dos homens, perseguiram, quiseram matar, portanto cá está, estão a ver, a perseguir está ali. Depois, os peixes, pelo contrário, quietos, atentos, respeitosos, admirados, os escutaram com atenção e em silêncio a palavra do santo, portanto lá está também, escutando o santo e a palavra de Deus. E depois fizemos só então aqui uma conclusãozinha, só para concluir a nossa ideia. Portanto, podemos dizer que realmente temos então ali os 2 tópicos, e isso quer dizer que nos vamos posicionar no nível 5, com a pontuação 10. Reparem, relaciona o sentido da afirmação com o episódio da vida de Santo António evocado nas linhas 1 a 13, abordando adequadamente, cá está, os 2 tópicos de resposta, e utiliza mecanismos de coesão. Cá está, coesão textual, segundo a afirmação, de acordo com, sendo assim. Portanto, temos ali todos os nossos mecanismos de coesão,
E se virmos cá para baixo, a nossa correção linguística, 3 pontos, portanto, isto equivaleria a nós termos 10 mais 3, temos os 13 pontos aqui. Portanto, esta já está. Vamos passar então ao item 5. Temos então aqui o item 5 lado a lado, portanto, a meu caderno de resposta ao item 5 e nos critérios de correção. E voltamos outra vez a ter a mesma ideia, abordados os tópicos seguintes, cá temos os 2 tópicos, cá temos em baixo a dizer que abordando adequadamente os 2 tópicos de resposta. Vamos ver então quais são os 2 tópicos de resposta que eles têm. Têm então que a atitude dos homens opõe-se à atitude do peixe, os homens revelam maldade, o peixe acolheu-o no seu interior e deu-lhe a salvação. Portanto, vamos só confirmar, como podem ver eu já coloquei aqui início de cada um dos tópicos onde eu coloquei uma introduçãozinha, que é para o professor corretor ver bem. Cá está então a dizer que o comportamento maldoso dos homens quiseram-no atirar ao mar, o peixe salvou-o da morte e deixou-o vivo e são numa praia. Eu diria que está exatamente o que eles cá têm também, por outras palavras. E depois então vamos ao segundo tópico, o jogo com a palavra entranhas, sentido figurado no primeiro caso, atrevimento dos homens, e sentido literal, no segundo caso, interior do corpo do peixe. Ora, vamos confirmar aqui na minha resposta. Portanto, primeira, sentido figurado, entranhas, a ousadia, o atrevimento da ação humana, e do sentido literal, que é o recolher nas suas entranhas, ou seja, dentro de si. Portanto, como podem ver, eu disse exatamente a mesma coisa, eu não disse interior, mas disse dentro de si, é a mesma coisa. Portanto, temos também os 2 tópicos de resposta, o que quer dizer que nos vamos posicionar no nível 5 com a pontuação 10 e cá em baixo temos então os 3 pontos da correção linguística e isto conclui-se que temos 10 mais 3, que é igual a 13 pontos. E temos então aqui o item 5. Vamos passar ao item 6. Ora, e no item 6 nós tínhamos a versão 1 do exame, portanto, a resposta será A2, B3. E cá temos nós a A2 e a B3, o que também vai implicar 13 pontos. E até agora temos praticamente 13 pontos na questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quer dizer que só faltaria então o item 7 no que diz respeito ao grupo 1. Terminamos aqui a resolução da parte B do grupo 1 do Exame Final Nacional de Português da segunda fase de 2025. Espero que tenhamos esclarecido algumas das vossas dúvidas. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.